Boa tarde, meu povo, hein? Muito boa tarde a você, plantonista. Seja bem-vindo a mais uma edição, em Plantão da Tarde. Nesta terça-feira, eu sou Luiz Felipe Gala. A gente chega com tudo, viu? As principais informações, as principais notícias e a repercussão de tudo aquilo que acontece em Poços de Caldas, na região. Aqui no Plantão da Tarde também a repercussão em âmbito estadual, nacional, hein? Como sempre, a gente traz para você aí um parâmetro, viu? Para sua análise, para você saber o que está rolando em nosso estado, em nossa Minas Gerais. Aliás, hoje é dia de Minas Gerais, sabia dessa? Hoje é dia do estado de Minas Gerais, uma data bastante importante aí, você mineirinho ou você que mora em Minas Gerais, para valorizar cada vez mais este estado, hein? Minas Gerais, como sempre, com as suas peculiaridades, não é mesmo? E olha só, hein, gente, a gente reforça que você deve participar conosco, manda aí a sua mensagem, a nossa equipe técnica que já colocou para nós realmente o nosso WhatsApp, que é o 999273591, manda a sua mensagem e aí você, claro, poderá interagir conosco aqui durante os programas, durante a nossa programação na TV Plan. E além disso também, se você estiver nos acompanhando aí pelo Face, está no Face, um salve pra galera da live, hein? Você que está nos acompanhando ou pelo celular, ou pelo computador, pelo tablet, de onde quer que você estiver nos acompanhando, mande a sua mensagem, comenta embaixo, dá aquela curtida e tudo mais e, claro, já esteja conosco também curtindo a página do Facebook para receber sempre algumas das atualizações aqui da TV Plan. Ó, tem muita coisa legal hoje no programa, viu? Inclusive, da nossa entrevista, a gente vem falar um pouquinho sobre água termal, que é rica em antioxidantes, protege a pele dos danos causados pelo estresse do dia a dia, como sol, frio, maquiagem, poluição. E para falar dos recursos naturais que os poços caldenses podem desfrutar de graça na Praça dos Macacos, por exemplo, né? A gente recebe daqui a pouquinho a esteticista Jussara Marrique, viu? Ela vai falar conosco sobre tudo isso e vai puxar a orelha também de muita gente aí que nunca nem pegou, nem passou na mão uma água termal como essa, tão benéfica que é para o ser humano, não é verdade, gente? Às vezes a gente fica pensando, quando é de graça o negócio, a gente não utiliza, né? Se tivesse que pagar, eu imagino que muita gente estaria pagando aí para poder ter uma água termal, uma água boa dessa aqui de nossa Poços de Caldas. Mas vamos às notícias? Vamos lá, hein? Rodando as principais notícias aqui de nossa região. Motorista e passageira ficaram levemente feridas após o veículo em que estavam apresentar problemas no sistema de freio e ter caído em um barranco às margens da rodovia Geraldo Martins Costa, a rodovia do Contorno. Para a Polícia Militar, o motorista Sebastião Leitão, de 65 anos, relatou que seguia pela rodovia com o veículo, um Fiat Palio, esse que a gente está acompanhando, do bairro São Bento, sentido ao centro de Poços. Porém, ao chegar na rotatória, o veículo apresentou problemas no sistema de freios e, ao tentar diminuir a velocidade do carro, devido à parada obrigatória logo à frente e temendo bater em outros carros, ele jogou o carro para a direita, subiu no canteiro e ainda caiu em um buraco. Em seguida, o carro tombou. Assim que a equipe do SAMU chegou ao local do acidente, a passageira Ana Camila, de 36 anos, reclamava de dores no braço. A mulher e o motorista foram encaminhados à unidade de saúde. O veículo estava com os documentos em dia e foi liberado no local. E por isso, viu, gente, que a gente utiliza como exemplo esse caso, ainda bem que não foram vítimas fatais, apenas escoriações, mas a gente utiliza como exemplo porque é sempre importante que nós, enquanto proprietários de veículos, façamos uma manutenção preventiva, né? Sempre acompanhar se o sistema de freio está em dia, se os nossos pneus estão em dia, né? Tudo isso para evitar um acidente. Ele aí tentou evitar o que poderia ser algo ainda pior e jogou o carro num barranco, só que aí pegou um buraco, tal, capotou o carro ali, deu uma tombada no veículo. Olha, um motociclista e uma passageira ficaram feridos após o piloto perder o controle da direção da moto e se envolver em um acidente na tarde de ontem, no Jardim Del Rey. Para a Polícia Militar, o motociclista Carlos de Carvalho, de 54 anos, relatou que seguia pela rua Sebastião José Luiz quando perdeu o controle da direção e os dois caíram ao chão. A equipe do SAMU foi acionada no local. Os dois apresentavam sangramentos generalizados e dores pelo corpo. O
casal foi encaminhado ao Hospital da Santa Casa, onde permaneceram internados. E olha só, hein, pessoal, é tempo de férias e férias dos preços baixos, viu? Nada de preço alto por aqui. Confira as ofertas que a Casa Sertaneja Eletro preparou e garanta um descanso merecido para o seu bolso, viu? Ferro de passar a vapor com spray por R$ 39,90 à vista. Kit antena Sky pré-pago HD por R$ 129,90 à vista, sem instalação, hein? Smartphone Moto One Vision 128 GB por R$ 1.899,90 em 10 sem juros. É tempo de relaxar, então deixe os preços e juros altos para lá, viu? E aproveite a tranquilidade de comprar na Sertaneja. Aqui nós não perdemos negócio, então compre na loja ou também no site casasertaneja.com.br. Um motociclista de 25 anos, olha, ele nasceu de novo, viu, gente? Ficou levemente ferido. Foi um caso muito curioso, viu? Ele se envolveu em um acidente na manhã de ontem, ali na Avenida Mansur Fraia, na zona oeste de Poços de Caldas. Para a polícia militar rodoviário, o motorista do caminhão Scania, João Carlos, de 42 anos, relatou que ao realizar o retorno na avenida, parou na parada obrigatória existente na via, porém parte do caminhão ficou na pista de rolamento, momento em que o motociclista que transitava logo atrás não conseguiu parar nem desviar do caminhão e acabou entrando com a moto contra o pneu step, que fica na lateral da Scania. O motociclista sofreu diversas escoriações, foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento. UPA, foi um acidente muito grave, viu? A gente tem até um vídeo aí, imagino que vai ser exibido também, o pessoal tirando a moto debaixo do caminhão, viu? É bem forte a situação do acidente, porque é um local que a gente já fez várias matérias falando dos cuidados que devem ser tomados. Olha lá o vídeo, ó, o pessoal tentando retirar mesmo a moto debaixo ali do caminhão, né, nessa parte do pneu step. Na unidade de saúde, o piloto Wendel Henrique de Jesus relatou à polícia que seguia com a motocicleta Yamaha pela avenida, quando o caminhão teria mudado de faixa repentinamente para iniciar um retorno. O motociclista destacou ainda que não conseguiu desviar e bateu em cheio no estepe do caminhão. A moto chegou a ficar presa, viu? O motociclista permaneceu em observação na UPA e os veículos foram liberados no local do acidente. E aquele negócio, né, gente, porque esse retorno pode ser feito, mas fica essa rabeira do caminhão, né? E qualquer caminhão ou carro poderia fazer um retorno bonitinho ali na frente, né? Na onde tem ali bem aquele rodelão em frente ao ginásio Dr. Arthur de Mendonça Chaves. Eles economizariam ali quanto tempo, né? Quanto tempo? 30 segundos? Se muito? Para você fazer um retorno bonitinho e tudo mais. Então, na minha opinião, tinha que proibir realmente esse retorno aí para evitar acidentes que já aconteceram com frequência. Foram muitos acidentes que já ocorreram, inclusive acidentes fatais. Nesse caso, é o que a gente falou mesmo, o motociclista nasceu de novo, viu? E realmente não teve nada de tão grave, apenas essas escoriações e tudo mais, deve ter se machucado bastante também, mas sobreviveu, né? Olha, gente, uma empresa de manutenção de ar-condicionado localizada na Avenida Presidente Venceslau Braz, no bairro Parque Primavera, foi invadida por 2 criminosos na madrugada deste domingo. Olha lá o vídeo, ó. Os criminosos passam ali na frente, dão uma olhadinha, dão aquela observada e depois eles conseguem entrar pelos fundos. Eles entram pelos fundos, tem também o vídeo, eles descendo ali do canto, ó, naquele telhadinho ali. Ele dá até uma olhadinha pra câmera, viu? Dá a impressão que ele vai até dar uma piscada, vai mandar um sorriso, vai dar um salve pra galera. Eles tentaram primeiro adentrar a este veículo, parece que é um Celta, né, um prata aí na frente, e depois eles conseguiram entrar num veículo Palio que está ali atrás. Olha lá ele olhando para a câmera, ó. Dá aquela olhadinha, observa que tem uma câmera, mas continua o seu trabalho, viu? Ó, para a Polícia Civil, a vítima relatou que na madrugada do domingo, né, os suspeitos invadiram o estabelecimento comercial pulando o muro dos fundos. Eles ficaram no pátio da empresa por alguns minutos, um deles entrou em um dos veículos que estava estacionado, revirou tudo e em seguida eles fugiram. Eles levaram uma parafusadeira, a bateria e um celular cooperativo. As imagens foram entregues na delegacia da Polícia Civil, que passa a investigar o caso. Mas eles realmente, olha lá, conseguiam entrar no carro de trás, que é aquele Palio. O outro ficou meio olhando, ficou ali observando para ver se conseguiria entrar em algum outro local.
né, alguma outra entrada ou do estabelecimento e tal, mas conseguiram levar mesmo essa parafusadeira, a bateria e um celular cooperativo, né? Mas com toda certeza agora as investigações continuam e facilita, inclusive, a vida das autoridades, tendo a imagem bem nítida, né, bem clara do rosto desse indivíduo que estava então cometendo um crime, invadindo um local neste fim de semana. Olha só, hein, plantonista, a Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito, isso você já sabe, viu? Mas tem novidade. Além dos descontos imbatíveis em medicamentos genéricos, agora temos entregas em toda a cidade. Os pedidos você pode fazer pelo 3714-8363, com uma taxa de entrega ali, ó, irrisória, viu? É camarada, R$5 apenas para toda a cidade. Mas você pode conhecer também algumas de nossas lojas. Temos na Francisco Sales, na José Hermídio Preza, na Assis Figueiredo e na João Pinheiro. E agora na sua casa você pede o que quiser pelo 3714-8363. Qualidade aliada ao preço bom e claro, viu, a melhor de todas, Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito. E a Polícia Militar prendeu um jovem de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas no Jardim São Paulo, zona leste de Poços de Caldas. De acordo com a PM, durante o patrulhamento pelo bairro, 2 pessoas foram abordadas em um conhecido ponto de tráfico de drogas, o Morro do Chapéu, como é conhecido, viu? Com o suspeito, a polícia localizou algumas porções de maconha, 3 comprimidos de êxtase e R$30 em dinheiro. O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, juntamente com as drogas e o dinheiro apreendidos. Pessoal, vamos lá, vamos saber agora a previsão do tempo, como fica o clima aqui em Poços e também na região. Esquentou, viu? Esquentou bastante. Vamos lá, previsão do tempo no plantão. Olha, Poços de Caldas amanheceu com sol, hein? Temperatura amena, até quente, viu? O dia segue firme, não tem previsão de chuva. Olha que mínima maravilhosa, hein? A temperatura mínima é de 10 graus e a máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 49% e 89%. Em Andradas está um pouquinho mais frio, viu? A mínima é de 9 graus e a máxima de 22. O dia segue com sol e não chove. Lá em Cabo Verde, a mínima será de 11 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 46% e 89%, mas com certeza todos vocês aí já perceberam também que o frio, aquele friozão já não tá aqui em Poços mais, né? Parece que deu uma amenizada. Teve até chuva na madrugada de hoje, eu acordei e falei, mas da onde que veio essa chuva, gente? Mas ainda assim o clima permaneceu tranquilo, nada tão gelado, também nem quente, tá um clima bem tranquilo, viu? Olha só, uma queimada de grande proporção assustou os moradores do bairro Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, na zona sul de Poços de Caldas. Isso foi na noite de ontem. De acordo com testemunhas, o fogo atingiu uma área de vegetação às margens da Avenida Yolanda de Melo, na parte baixa da Coab. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém os brigadistas voluntários e moradores trabalharam duro no combate às chamas. A área atingida também é bem próxima a uma caixa d'água do bairro. A fumaça que se espalhou pelos bairros trouxe muitos danos à saúde de moradores que utilizaram as redes sociais, inclusive para reclamar, meteram o pau lá, viu, gente, por conta dessa queimada. E essas ocorrências, nessa época do ano, acontecem com frequência, infelizmente, né? Em mato, até em residências também nós tivemos alguns casos, viu? E é disso que a gente vai falar. As ocorrências de incêndio em residência têm sido frequentes aqui em Poços de Caldas e de janeiro até hoje o Corpo de Bombeiros já atendeu 19 ocorrências. Então redobrar a atenção em todos os cômodos da casa é importante, mas a maioria dessas ocorrências dentro das residências acontecem na cozinha, onde estão materiais mais perigosos. A Letícia Fagundes chega com a matéria completa. Vamos ver. Uma falta de atenção em casa pode levar a riscos que nem imaginamos, como um incêndio. Em Poços de Caldas, de janeiro a 11 de julho desse ano, foram 19 residências que pegaram fogo. Esse ano, até esse mês de julho, nós já atendemos 19 ocorrências de incêndio de residência somente aqui em Poços de Caldas. A maioria, normalmente, ou é causado por algum equipamento eletrônico ou elétrico,
que não esteja com a manutenção em dia, ou então descuido, velas deixadas em local arriscado. Muitas causas podem levar a um incêndio, como curto-circuito, uso de velas, secador, chapinha, vazamento de gás e o famoso T, o Benjamin. Em Poços de Caldas, nas últimas semanas, uma casa abandonada pegou fogo no bairro Azaleia e outra no bairro São Sebastião. O uso desses equipamentos pode ocasionar um superaquecimento da parte elétrica, então é ideal que cada equipamento esteja em uma tomada isolada e a rede elétrica suporte a carga dos equipamentos. Residência, o maior risco é com o gás de cozinha. Ele tem um odor característico, então o vazamento é mais perceptível. O ideal é que, quando for feita a troca do botijão, que o profissional que entregue o botijão faça a instalação para que ele verifique se está tudo ok. As orientações do Corpo de Bombeiros para prevenir incêndios é sempre fazer uma inspeção minuciosa antes de sair de casa e, em caso de edifícios, verificar se o extintor de incêndio está dentro da validade correta. O ideal é que sempre a manutenção, parte elétrica da casa esteja em dia, de tempos em tempos fazer uma revisão. E os equipamentos elétricos também, sempre apresentar algum defeito, levar para manutenção e coisas desse tipo. E também tomar cuidado com velas, equipamentos que aquecem, próximo a cortinas, panos ou algum outro material, como algum móvel de madeira, para que o aquecimento não possa gerar um início de incêndio. O síndico ou os responsáveis, até mesmo os moradores, sempre olhem os extintores se estão dentro da validade, o sistema de prevenção se está dentro da manutenção, se tem a autorização do Corpo de Bombeiros, para que em caso de incêndio eles possam dar primeiro atendimento. Em casos de princípio de incêndios, a dica é isolar o local e acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. O ideal é isolar o local, ligar para o Corpo de Bombeiros. Se for causado por vazamento de gás, abrir janelas, portas, para que o gás possa se dissipar. Se for de outras causas, isolar o local mesmo e chamar o Corpo de Bombeiros. E fomos até as ruas ouvir as pessoas para saber o cuidado que elas tomam para evitar um risco de incêndio. Desligo aparelhos, é nesse sentido. Aparelhos, dá uma olhadinha, se está esquentando ou não. Procuro sempre verificar sobre o gás, né? Deixar o gás fechado, a fiação elétrica, sempre a gente tem que estar bem ligado nas condições da casa, né? Não deixar aparelhos eletrodomésticos ligados, verificar quando sai de casa se todas as luzes estão desligadas, fechar o botijão de gás. Procuro não deixar o gás ligado, assim, não acendo nada, principalmente quando eu passo álcool, alguma coisa. E olho tudo, né? As tomadas, não deixo nada na tomada, não sei assim, só geladeira. Mas assim, se eu ver que tem alguma coisa, eu volto para olhar. Legal, viu? E isso é bastante interessante, realmente a gente tomar um cuidado, né? O principal é o T, ou como a Letícia disse, muita gente conhece como Benjamin também. E aquele negócio, coloca um T aqui, aí você põe outro adaptador em cima para colocar outro T e vai juntando ali. Você coloca 15 tomadas num só lugar, né? Aí fica complicada a situação para ter um curto-circuito. E além disso, como foi dito até no início aqui da matéria, a questão de que muitos casos recorrentes na cozinha, né? É curioso também a gente saber disso, porque lá nós temos materiais inflamáveis, como o próprio botijão de gás, né? Então, existem riscos até de explosão. Tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Agora eu quero falar especialmente com você, papai, com você, mamãe, que quer tornar o seu pequeno um grande leitor. Você já conhece a Leiturinha? A Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil. Nasceu aqui em Poços de Caldas, mas hoje, após 5 anos, já está presente em mais de 5.000 cidades para 150.000 famílias. Todos os meses, a Leiturinha envia para você livros com temas selecionados para a idade da sua criança. E também uma surpresinha
para brincar, montar, colecionar e usar todos os dias, hein? Por isso, receba a Leiturinha em sua casa e tenha grandes momentos de aprendizado e diversão. Acesse o site leiturinha.com.br e receba seu kit com presente especial a partir de R$ 29,90. Leiturinha, família que lê junto é outra história. Olha só, pessoal, a gente vai para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Plantão da Tarde. Lembrando que logo mais nós temos entrevista também aqui no nosso programa. E não é fake news, é o Plantão da Tarde. Em Plantão da Tarde, nesta terça-feira, participe conosco, o WhatsApp já está aqui na tela, manda sua mensagem para nós aqui que a gente responde, viu? E claro, você aparece conosco também aqui nessa interação de sempre. Tá na hora dos principais destaques, viu? Jornais, portais de nossa região, de nosso estado de Minas Gerais. Pode rodar a vinheta! Primeiro aqui o jornal Mantiqueira, acidentes de trânsito deixam 2 mortos na região, viu? Infelizmente mais um acidente, nós até já noticiamos aqui, tivemos aquele acidente daquele senhor e tudo mais, lamentável, viu? São muitos casos mesmo, viu? Nós tivemos recentemente aí muitos acidentes e que infelizmente com vítima fatal, né? Isso aí é sempre trágico para a gente noticiar. E aqui com relação àquela repercussão de Águas da Prata que vai recorrer da liminar dos caminhões pesados, viu? Isso aí é um imbróglio, né? Um trâmite bem polêmico, até porque a cidade de Águas da Prata já tinha conseguido a liminar e tudo, aí agora houve recorreram da situação e voltou agora ao normal, né? Ainda tem 30 dias para Águas da Prata recorrer e isso tudo é uma pressão para que o estado de São Paulo faça uma rodovia alternativa para que esses caminhões não precisem passar dentro da cidade, né? Ali bem na área central de Águas da Prata. Falando do Andradas hoje, nós temos também aqui Complexo de Fontes do Parque José Afonso Junqueira está em novo funcionamento. Falando um pouquinho também em âmbito federal, o governo defenderá estruturação familiar em candidatura ao Conselho da ONU, viu? Então a gente vem com alguns desses destaques também aqui do Andradas hoje. Pode passar para o próximo. O Tempo, o governo convoca a base para votar vetos antes do recesso, viu? O líder de Romeu Zema na casa, Luiz Humberto Carneiro, está encarregado em mobilizar colegas e reuniões extraordinárias já foram marcadas, viu? A tendência é de independentes liberarem o voto dos deputados, viu? Então, é um pouco também de política na ALMG do jornal O Tempo. Hoje em dia, pedestre é vítima de 6 a cada 10 roubos em Belo Horizonte. Olha só, em 60% dos casos, dos 8 mil registros em 2019, 65% tiveram como alvo quem estava a pé. Então, mas é nítido, né? Aquela questão de que a pessoa fica mais vulnerável, não tem muita segurança e tal. Então, lá em BH, mas esse parâmetro também se repete em todo o país, com toda certeza. Falando um pouco de futebol, dá para acreditar, Galo tenta novo milagre contra a Raposa em desafio mais difícil de sua história recente. É justamente a questão do clássico que acontece nessa semana, Copa do Brasil. Primeiro jogo ficou 3-0 para o Cruzeiro, o Atlético tem que reverter com um placar mínimo de 3 gols para levar aos pênaltis. E pode passar para nós. Estado de Minas, deputados federais gastam 2,6 milhões de reais com verbas para viagens internacionais. Isso aí causa muita polêmica, viu? Porque aí depois é analisada essa viagem, vê que ela não era necessária e tem que devolver. Inclusive o Pimentel, né, tá passando por um processo nesse aspecto, já que algumas dessas viagens não teriam uma boa justificativa, nada plausível. E de cá, proposta alternativa, estados e municípios dependem de PEC paralela na reforma da Previdência, viu? Falando um pouquinho também sobre a reforma. Embaixo, o governo não teme judicialização da reforma, no STF diz a AGU. Então é isso, viu? Alguns dos principais destaques, tanto em portais quanto também em jornais aqui de nossa região e a repercussão em âmbito estadual e até mesmo nacional.
Ó, eu quero falar especialmente com você, vovô, com você que já é avó também, viu? Eu tenho um recado muito especial, hein? Oralcim Implantes. Gente, dia 26, sexta-feira, é o dia dos avós. Então, pensando em você, a Oralcim Implantes está à disposição, hein? Para desenvolver o sorriso a todos os avós e devolver o sorriso que todos merecem, viu? Então, você que é neto, você que é neta, filha, filho, é só ligar, viu? 3114-0300, 3114-0300, com a Oralcim Implantes, que tem todas as condições para realizar o seu tratamento com implantes dentários e o principal, um atendimento humanizado com o carinho e respeito que você merece. Então, atenção, vovó, atenção, vovô, sempre é tempo de ser feliz, não é mesmo? Sempre é tempo de voltar a sorrir. Ligue 3114-0300 e chega de sofrer com dentadura e ponte móvel. Oralcim, sua referência em implantes dentários. Pessoal, vamos agora à cotação do café, saber um pouquinho da variação do mercado cafeeiro. Vamos lá, hein? O mercado cafeeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a R$ 419, variação positiva de R$ 6. No mercado futuro, com vencimento em setembro de 2019, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a $133,90, variação positiva de $4,40 de dólar. Uma clínica de fisioterapia foi alvo de criminosos na área central de Poços de Caldas. Para a Polícia Militar, a vítima, uma fisioterapeuta de 31 anos, relatou que invadiram a clínica dela, localizada à rua Assis Figueiredo, durante o final de semana. Assim que a vítima chegou para trabalhar na manhã desta segunda-feira, percebeu que furtaram R$ 650 em dinheiro. Na manhã de hoje, assim que a mulher chegou para trabalhar, percebeu que os criminosos haviam furtado mais de R$1.000 em dinheiro. A vítima relatou que trancou a porta da sala, deixando totalmente fechada, e percebeu que não tinha sinal nenhum de arrombamento e a porta estaria destrancada. Somente a vítima tem acesso a essa sala e, por isso, essa situação, mais um prejuízo para empresários de nossa cidade. E um homem de 35 anos foi internado na Santa Casa após cair de uma escada ao realizar um serviço na agência do Banco do Brasil na área central de Poços de Caldas. Para o Corpo de Bombeiros, a vítima relatou que estava em uma escada de 2 lances, realizando um serviço em uma placa na entrada do Banco do Brasil, quando se desequilibrou e caiu, sofrendo diversas escoriações. Ainda segundo os bombeiros, a vítima não estava utilizando nenhum tipo de equipamento de proteção individual, EPI. Ulisses Emanuel foi socorrido e encaminhado até a Santa Casa, onde permaneceu recebendo os cuidados médicos. Esse cuidado, viu, gente? Isso aí pode acontecer dentro da nossa casa. Às vezes você cai de uma escada, tá ali tá limpando a calha, limpando o telhado, pode acontecer um acidente que pode ser até fatal. Nesse caso aí nós tivemos esse atendimento do Corpo de Bombeiros, mas foi realmente um susto, até porque foi bem na área central aqui da cidade. Olha, 2 homens foram conduzidos até a delegacia da Polícia Civil depois que se envolveram em uma briga em pleno centro de Poços de Caldas. As equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar foram acionados e compareceram até a rua Rio Grande do Sul, no local que os brigões estavam, hein? De acordo com a polícia, o carpinteiro de 31 anos estava muito alterado e chegou até a chutar a lateral de uma das viaturas da PM. Foi necessário o uso de uma Spark, a arma de impulso elétrico, para acalmar os ânimos do rapaz. Já o motorista de 46 anos estava mais tranquilo. O sargento da polícia responsável pela prisão dos 2 brigões sofreu ainda uma contusão na perna esquerda e escoriações no braço direito. Que desrespeito, hein, com os militares. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Moradores e comerciantes que transitam diariamente pela Avenida Irradiação estão reclamando da falta de iluminação e guarda-reio também às margens do Ribeirão Vai e Volta, no bairro Quisizana. Nós repercutiremos essa situação justamente depois daquele acidente ocorrido com vítima fatal, e a repórter Letícia Fagundes, junto ao repórter cinematográfico Márcio Pinto, estiveram no local. É isso mesmo, Galo. A falta de iluminação, a falta
falta de grades de contenção aqui no Ribeirão Vai e Volta e a alta velocidade dos motoristas tem gerado reclamações dos comerciantes aqui na Avenida Irradiação. Inclusive, no início do mês, um motorista perdeu a vida depois que a caminhonete dele caiu aqui no Ribeirão. Segundo os comerciantes, devido à falta de iluminação, porque o motorista não era de Poços de Caldas e ele não teria enxergado o Ribeirão. O que a gente vê mais aqui é o risco de acidente, né? Velocidade alta, o trevo bastante complicado, tá? E principalmente à noite a falta de iluminação, tá certo? Mas o principal mesmo é o rio, né? O rio sem proteção nenhuma, uma obra mal, não sei se foi mal acabada ou se não foi acabada, a gente, né? Não tem, mas do jeito que está aí, não tem uma proteção nenhuma. E a gente teve uma experiência aí, né? Infelizmente, semana passada, de um acidente fatal, né? Agora, o principal é isso mesmo, né? A falta de segurança. O pessoal que vem, principalmente o pessoal que vem do bairro de Jardim Vitória ali, o pessoal vem muito rápido aqui, então você vê que é muito difícil passar algum pedestre nessa faixa, que na verdade seria essa a função dela, e também é muito difícil alguém reduzir a velocidade para já estar chegando na esquina ali que tem um pare, né? E ninguém para, ninguém freia, então assim, toda hora tem acidente de carro, toda hora tem freada próximo a pedestre, especialmente ali naquela entrada não tem iluminação ali. A gente tem um poste aqui, depois a gente vai ter um poste lá no fundo somente. Então, assim, é muito escuro aqui à noite, sabe? Não só questão de acidente de carro, mas, assim, de segurança para os moradores que moram, né, do outro lado do rio. E esse acidente, provavelmente, o que aconteceu foi porque essa pessoa ele era de fora e provavelmente ele não enxergou realmente que tinha um rio aqui aberto, né? E não tem um guarda-reio, não tem uma proteção, né? Que seria, se a gente olha aqui, parece uma obra que não terminaram, né? Riscos não só para os motoristas, mas também para os pedestres que passam pela Avenida Irradiação. Outra reclamação dos comerciantes aqui da avenida é que com a falta de iluminação, cresce o número de usuários de drogas. A questão de usuário de droga, né, que tem bastante também, melhorou, já teve pior. Mas a questão de não enxergar o rio, a gente não sabe o certo, o que é correto, mas o fato do acidente, tudo leva a crer que a pessoa não conhecia o lugar e não dá para ver o rio. Quem não sabe que tem rio, você chega, que nem estava uma noite chuvosa, né, escuro, e a pessoa não viu o rio, acho que ele achou que ele podia, né, atravessar e chegar na pista onde aconteceu o acidente. Outro agravante aqui na Avenida Irradiação é a falta de uma grade de proteção aqui no Ribeirão Vai e Volta. Segundo o morador aqui do local, o carro dele chegou a cair. Se tivesse uma proteção, não teria acontecido. Eu cheguei com pressa, o telefone tocando e naquele corre-corre eu desci do carro, não puxei o freio de mão. O carro desengatado, eu saí do carro, ele desceu. A sorte que estava sozinho, não tinha ninguém dentro, né? Mas eu perdi o carro, né? Foi perca total. Agora, como no meu caso, foi perca material, né? Mas semana passada nós tivemos uma vida que se foi, né? Então eu acredito que se tivesse uma proteção, se tivesse terminado a execução dessa obra aí, eu acredito que teria evitado, né? Já sobre as reivindicações, sobre a falta de iluminação e a falta de proteção aqui no Ribeirão Vai e Volta, o secretário de Defesa Social disse que a Secretaria de Obras e o Departamento Municipal de Eletricidade serão comunicados. A Prefeitura, ela é um organismo, é um órgão único, né? Apesar de ser departamentos, secretarias diferentes. Ouvi as reclamações das pessoas aqui do bairro e vou repassá-las aos departamentos, à Secretaria de Obras, ao Departamento Municipal de Eletricidade, para que façam melhorias aqui, que isso aí também ajudaria bastante no trânsito. Imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o Plantão. E voltamos, hein, gente? O detalhe é o seguinte, muito obrigado, Letícia, pela matéria, e é muito interessante a gente repercutir essa situação, afinal nós tivemos um acidente gravíssimo, né? Um acidente fatal ali, e a população, ela pede mais segurança, ela pede uma melhor iluminação, e é muito interessante saber também a necessidade de um guarda-reio, né? Ou alguma coisa que possa evitar ali, às vezes uma criança está brincando, pode cair naquela vala ali também, né? Então, essa foi a nossa ideia, realmente, de ver uma
resposta das autoridades, que de pronto também já informaram que farão as devidas solicitações, Secretaria de Obras e também ao próprio Departamento Municipal de Eletricidade. Noite agradável de segunda a segunda é na Cabana Pizzaria, viu, gente? A Cabana Pizzaria nessa hora dá uma fome, não é mesmo? Temos até o drive-thru da Cabana, viu? Lá na Avenida João Pinheiro, pede a pizza de um lado, sai quentinha, prontinha do outro, viu? Em 5 minutos. E conheça também o nosso salão no Jardim Amarilis, viu? Pizzas deliciosas com a pizza de costela, que é a campeã, viu, gente? Além disso, nós temos chopp também, temos aí uma brinquedoteca pra criançada. Então visite-nos e aproveite, saboreie a melhor pizza de todos na Avenida João Pinheiro 340 e João Ferreira Gonçalves, número 45, no bairro Jardim Amarilis. Bom, gente, nós vamos para o nosso intervalo. Logo em seguida, a nossa querida entrevistada Jussara Marri, que já está aqui nas dependências do Grupo CIOF, para a gente falar sobre a questão da água termal, os tratamentos naturais e gratuitos que a gente pode fazer, inclusive, enquanto poços caldenses ou os turistas que vêm aqui à nossa cidade, hein? Intervalo rápido, não é fake news, é o Plantão da Tarde. De volta com o Plantão da Tarde nesta terça-feira. Eu quero saber você que quer ter resultados melhores na sua empresa, viu? A Lógica, com uma equipe super competente, tem as soluções com uma metodologia moderna, dividida em 7 passos: financeiro, crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação e vendas, o marketing. Quer melhorar qualquer um destes departamentos? Então veja essa condição especial para quem mencionar que é espectador aqui do Plantão, hein? Você vai ganhar 3 meses grátis, isso mesmo, viu, plantonista? 3 meses grátis com ferramentas especiais de gerenciamento para alavancar seu negócio com total apoio da equipe de consultoria da Lógica. Então entre em contato, 0800 000 3272 para receber mais informações. Lógica! Olha só, hein, gente, a Polícia Militar realizou neste final de semana a primeira formatura dos alunos inseridos no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência em Divisa Nova. Entre os formandos atendidos pelo programa ministrado pelo 29º Batalhão da Polícia Militar, mais de 50 estudantes são da Escola Municipal José Silvestre Bastos. É o PROED, né? Eu já fui no PROED, o Pedro também já foi do PROED, ó, tá vendo só? Muito legal, viu? Essa ação é muito interessante, a criançada que desde pequenininha aí tendo essa consciência quanto ao álcool e às drogas, hein? Gente, você sabia que a água termal é rica em antioxidantes e que protege inclusive a pele de danos causados pelo estresse do dia a dia, sol, frio, maquiagem e poluição? Pois é, viu? É quase uma dádiva que nós temos aqui em Poços de Caldas, hein? Para falar sobre isso, os cuidados com a pele e dos recursos naturais que os poços caldenses podem desfrutar de graça até ali na Praça dos Macacos, eu recebo aqui a esteticista Jussara Marri. Jussara, muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe, muito obrigada mesmo pelo demais. Convite. Com certeza. Agora, Jussara, a gente estava até conversando em off aqui, né? Uhum. São inúmeros benefícios em vários fatores. Sim. E muita gente, poços caldenses, eu tenho certeza que muita gente que está aqui nos acompanhando sequer já foi na Praça Macaco para lavar a mão, para sentir aquele cheirinho de enxofre. Mas são muitos benefícios que muitas vezes o pessoal daqui da cidade nem usufrui, não é mesmo? É verdade. Eu acho que nós somos uma cidade abençoada, né? Nós temos esse recurso natural terapêutico, é assim que nós devemos chamá-lo, né? Um recurso natural terapêutico muito benéfico ao nosso organismo. Na estética como um todo, né, nós devemos utilizá-la principalmente para a reposição dos minerais que nós perdemos ao longo do dia, tanto nas estações mais quentes do ano, quanto nas estações mais frias, que é o nosso caso, porque a nossa pele ela fica muito ressecada, principalmente pelas agressões externas, né, o vento, as temperaturas mais baixas, os banhos muito quentes, onde nós perdemos então um pouco da nossa hidratação natural. Então a água termal ela vem para repor principalmente essa barreira natural que nós temos de proteção da nossa pele, além obviamente de ser antioxidante, né? E é interessante isso, porque muita gente pensa que os cuidados com a pele devem ser levados em conta apenas no calor, né? Tô tomando muito sol na pele, mas pelo contrário, então, né? Pode ser ainda pior no frio, né? Com certeza. Então, o que acontece? Chega nessa época, né, a gente fica as pessoas costumam ficar um pouquinho mais preguiçosas, né?
Em quais sentidos? Principalmente na ingestão da água, né? Então a gente precisa de água para manter o nosso organismo hidratado. Elas ficam preguiçosas nesse momento, acabam demorando um pouco mais no banho, também esquecem de passar o hidratante corporal, o hidratante facial. Eu vejo muitos relatos disso com as minhas clientes. Mas à noite está tão frio, aí eu coloco o creme no rosto, o creme está muito gelado, então eu pulo o hidratante noturno. Sim. Então não pode, pessoal. Principalmente nessas estações mais baixas, né, com as temperaturas mais frias, que nós devemos redobrar os nossos cuidados com a pele, para que a gente consiga realmente ter uma pele saudável, com maior luminosidade, com maior brilho, porque a aparência de pele ressecada realmente ela fica um pouquinho feia, né? Acho que principalmente nas mulheres que gostam de utilizar a maquiagem também. Legal. Agora, justamente nesse aspecto, porque acima de tudo, acho que sempre nós temos que ter um profissional para poder averiguar essa questão. Sua pele está saudável, não está saudável. Não podemos nos automedicar, que é hoje um problema, não só nessa área, mas em inúmeras áreas que podem trazer ainda mais problemas. E como que tem sido isso, essa conscientização da população? O pessoal tem procurado mais? Como é que está isso tudo, Jussara? Realmente, as pessoas devem procurar os profissionais habilitados da área, que são responsáveis, então, por cuidar, né, deste maior órgão do nosso corpo, que é a nossa pele. Então, os dermatologistas, as esteticistas, são profissionais altamente qualificados e habilitados para fazer essa recomendação. O ideal é que se faça sempre uma avaliação de pele, uma anamnese, uma avaliação cutânea, porque as pessoas também se enganam achando que a pele oleosa não vai ter problema no inverno. E pelo contrário, ela também tem um grau, né, um certo grau de problema, porque o banho quente também vai retirar essa oleosidade da pele. E aí a pele oleosa, ela vai produzir um efeito rebote e vai produzir maior oleosidade, ou seja, vai piorar a situação da pessoa. Então, o recomendado é que as pessoas procurem profissionais habilitados para fazer uma boa anamnese, para identificar o tipo de pele, para identificar quais são, né, as formações, a gente chama de conteúdos sólidos ou conteúdos líquidos na nossa pele, os comedões, as pústulas, os milhos, tudo isso deve ser levado muito em consideração na identificação do tipo de pele, na identificação do cosmético a ser utilizado, na identificação do tratamento a ser realizado também. Legal. Falando em tratamento, e já que nosso assunto principal também é a questão das águas termais, queria primeiramente que você falasse um pouco disso, você que tem um know-how absurdo, internacional sobre esse tema. Eu acho que, como que isso tudo, como ela é tão benéfica assim, quando eu devo utilizar uma água termal, devo pegar uma garrafinha ali, ou até vale a pena eu pegar uma garrafinha, guardar, não vai perder os benefícios, como é que é tudo isso? Olha só, eu acho que a gente deve fazer o seguinte, né? A nossa água está ali de graça, à disposição da população, que deve, em primeiro lugar, valorizá-la. Né? Começa por aí, né? Começa por aí. Vamos valorizar as nossas águas, né? Nossas águas termais, elas são, a gente chama de sulfurosa, mas tem uma nomenclatura mais correta, que é sulfurada, que significa, então, que ela tem uma quantidade permitida, não permitida, mas aceita dentro do recurso medicinal, né? Então, como benéfica à nossa pele. Então, como que eu vou fazer o uso dessa água? Eu posso engarrafá-la na fonte. Eu costumo dizer que colocar naquelas de sprayzinhos, sabe? Porque ela pulverizada, ela vai ter uma melhor absorção na pele. E utilizá-la durante 24 horas. Após 24 horas, esses minerais que são os responsáveis, então, por beneficiar o nosso organismo, eles começam a decantar. E aí ela começa, além de perder temperatura, né, vai perdendo um pouco das suas propriedades. Então, dica número 1, recolhê-la todo dia nas fontes, né, ali principalmente na Praça dos Macacos, e fazer o uso em casa. Além disso, compressas com água termal para olheira, isso é muito interessante. Diluição de argilas com água termal, principalmente para peles acneicas, é muito interessante também. Diluição de argila, né, argila amarela para peles que estão envelhecidas com água termal. Então, a água termal ela é antioxidante, a argila amarela ela ajuda na recomposição do colágeno, ou seja, nós temos
milhares de benefícios, na verdade, aqui com as nossas águas medicinais. Eu acho que é nesse sentido, a gente brincava aqui também, eu imagino que se fosse pago, eu acho que o pessoal ia utilizar mais. Como é gratuito, parece que o pessoal deixa meio de lado. O pessoal costuma não dar muito valor. Eu vejo, pelo menos uma vez ao ano, eu tenho ali um roteiro de beleza e bem-estar das minhas alunas, né, onde eu dou aula na universidade, onde elas vão a campo para levar esses benefícios das águas termais para a população. Legal. E o que eu fico mais surpreendida é que o nosso movimento, o maior público, o maior fluxo é de turistas. Né? Então eles chegam, eles amam, porque eles falam, ai que delícia, como isso, como existe toda isso. Vez eu venho aqui e tal, né? Não, e eles falam, tem escaldapés em praça pública, tem argila em praça pública, com água termal, como assim? E aí a gente sente um pouquinho, porque a população, ela não acaba usufruindo desses benefícios, né? E é isso, acho que a nossa cidade é uma cidade que nasceu a partir, né, das águas medicinais, lá no intuito de cura inicialmente, mas hoje o termalismo ele é uma ciência que professa então a melhoria da qualidade de vida, né? Essa prevenção das doenças, a recomposição então do homem no seu todo, sempre pensando no homem como um todo mesmo, né? Corpo, mente e espírito, cuidando do seu bem-estar. E o termalismo ele não é somente a gente costuma dizer as águas termais, mas toda a ambiência que o envolve. Então, os íons negativos que nós respiramos no ar, então, o nosso clima de altitude, nós estamos numa cidade realmente de bem-estar, né? Eu acho que é isso que vale ser frisado. Legal. E Jussara, com a sua experiência, você inclusive já participou de congressos internacionais representando a questão do termalismo e tudo mais. Muita gente se pergunta exatamente nesse aspecto, porque é algo gratuito que está ali corrente, mas é finito esse bem? Como é que está nesse sentido aqui para Poços também? Bom, os recursos naturais, né? A gente sabe que tem os renováveis e os não renováveis, né? Então, obviamente, nós precisamos cuidar das nossas águas medicinais, sim, né? Existe ali a proteção do entorno das fontes. Obviamente, essa água que nós utilizamos, ela foi... É como se fosse produzida, né? Eu vou colocar nesse termo, há alguns anos, né? Milhares de anos. Tem pessoas que falam 200 anos, 300 anos, enfim, alguns estudiosos. Mas, obviamente, né? Se um dia nós não tivermos mais o recurso natural, né? Essa água nossa, ela tem dois tipos de ocorrência, seja por infiltração ou por processos de vulcanismo. Corre-se o risco, mas eu acho que nós estamos... Explorar assim mesmo. Explorar com consciência. Com consciência, porque nós já vimos muitas fontes de águas medicinais que estão secas hoje no nosso estado de Minas, né? Então, nós temos fontes que já secaram. Ou seja, tem que ter um trabalho técnico. Tem que ter um trabalho técnico, porque a partir do momento em que você pega um veio de água também e você corta, você também está ali prejudicando o processo natural, né, de formação dessa fonte. Então, é muito importante falar sobre isso, porque, olha só, Galo, nós sabemos, né, nós temos fontes que já secaram em São Lourenço, né, então é que importante... Que é uma cidade também referência, né, uma cidade de referência, também, né? Exatamente. Legal, viu? Olha, mais uma aula que nós trouxemos aqui, muito obrigado. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Sempre, eu que agradeço o pessoal da TV Plan mais uma vez e obrigada mesmo. Muito obrigado. Pera aí, só um minutinho, tá, Jussara? Olha só, gente, pra gente fechar o programa, quero dar mais um recado pra você que tá aí conosco. A Artipel preparou várias novidades pra curtir com você a melhor época do ano. Então confira esses produtos pra deixar as suas férias ainda mais divertidas. Lançamento de agendas e planners Libra 2020. Tem também caneta marca-texto apagável. Isso mesmo, errou, é só apagar, hein? Kits de caneta pincel New Pen com 20 unidades por R$ 119,90. E não se esqueça, o Volta às Aulas está chegando. 2 megalojas na Rua Assis 674 e Rio de Janeiro 121. Siga também nosso Instagram pelo @artipelpapelaria. Bom, pessoal, Plantão da Tarde fica por aqui. A gente volta logo mais às 7 horas da noite com o Plantão 47 e amanhã a gente retorna, como sempre, aqui no Plantão da Tarde a partir do meio-dia com informações, notícias, atualizações e uma entrevista sempre muito especial, hein? Uma boa tarde a todos, até mais. Não é fake news, é o Plantão da Tarde. Valeu, um abraço, tchau. We'll be right back.